Diante da pandemia por conta da Covid-19, muitas são as dúvidas que ainda temos. É mais perigoso para as mulheres? Quais são as justificativas comportamentais e biológicas? Para falar um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a médica infectologista Nelise Kirsch e a vereadora Marisol Santos. Obrigada por terem aceito o nosso convite, meninas, sejam bem-vindas. E antes de iniciar o nosso bate-papo, nós vamos chamar um vídeo com dados que temos aqui no país, que são dados que preocupam no que se refere à saúde feminina. Vamos assistir, você aí de casa, e as meninas também acompanham com a gente. A falta de informação e atenção às trabalhadoras da saúde fez das Américas a região com maior número de profissionais de saúde infectados no mundo. Mais de 80% dos profissionais de enfermagem acometidos pela Covid-19 são mulheres. No Brasil, os dados contabilizados até janeiro de 2021 tinham somado 46.754 casos de Covid-19 entre profissionais da enfermagem. Entre esses contaminados, 85% eram de mulheres. E dos 516 óbitos registrados entre esses profissionais até o momento, as mulheres representam 64%. O número sobre mulheres gestantes na pandemia também impressionam. O país concentra 77% das mortes de gestantes e puérperas e a mortalidade materna das mulheres negras por Covid-19 é 2 vezes maior que a de mulheres brancas. 60% das mães brasileiras afirmam sentir impactos da quarentena na saúde emocional. Então, assistimos a alguns dados que são preocupantes e que representam um pouco do que está vendo aí no país. Eles são do laboratório Fink-Olga, é um laboratório que está desenvolvendo estudos específicos durante a pandemia. Então, são dados que a gente pode acompanhar desde o início da pandemia, ela começou o ano passado, até o início desse ano. E até quero aproveitar, meninas, para a gente conversar um pouquinho sobre esses dados, né? Porque eles são bem específicos para as mulheres. E até eu queria pedir para a Nelise, né, que ela também tem alguns dados da cidade, que ela trabalha como um infectologista aqui da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal da Saúde. Então, ela consegue nos trazer um pouquinho também desse retrato na cidade de Caxias do Sul, né? Como é que está, assim, para as mulheres? Vocês notam alguma diferença, né? Como é que vocês percebem isso no dia a dia? Obrigada pelo convite, por estar aqui. Aqui em Caxias a gente percebe que existe mais infecção de Covid em mulheres, né? Por outro lado, a maior mortalidade acontece nos homens, né? A gente tem casos de mulheres, são 52,5% dos casos todos, então é quase meio a meio, mas um pouco mais, as mulheres se infectam um pouco mais, muito provavelmente pela própria função que a gente exerce na sociedade, né? Se tem um filho que tem Covid, provavelmente quem vai ficar cuidando desse filho é a mulher, né? O pai da criança, em geral, fica um pouco mais afastado. Participa, mas fica afastado. Uhum. Consegue ficar afastada. Consegue a ficar. mãe já não consegue ficar tão afastada. Até por amamentar, sim, né? Pelos cuidados que precisam. Exatamente. Quando a criança é menor, né? Ela busca mais a mãe, quando está doente, principalmente, né? E em todas as outras situações, né? Por outro lado, a gente também tem muitas mulheres na força de trabalho. A gente tem muito mais servidora da saúde mulher do que homem, né? Eu me lembro até na minha faculdade, 2/3 da minha turma eram de mulheres, né? E na faculdade de enfermagem, então, nem sei, acho que 90% da turma geralmente é mulher. Percebe já isso, sem dados já consegue notar isso. A gente percebe isso, né? Sem o dado numérico, né? A gente percebe isso nas turmas. E claro, são mulheres que estão mais expostas. Por outro lado, elas morrem menos. E aí a gente tem vários vieses, né, que talvez ajudem isso, expliquem isso, né? O primeiro é que a mulher geralmente se cuida mais, né? E a gente sabe hoje que a carga viral de Covid, quando a gente se infecta, tem impacto no grau de doença que a gente vai ter, né? Então, uma mulher que se cuidou mais, se infectou com uma carga viral menor, né, provavelmente vai ter uma doença menos grave do que quem se infectou com uma carga viral mais alta, né? E cargas virais mais altas a gente fica exposto durante intubação, né? E se a gente segue algumas
algumas regras de segurança nesses procedimentos, a gente consegue se cuidar mais, né, e se infectar com uma carga viral menor, e talvez por isso elas se infectem menos, morram menos, desculpa. Elas também procuram mais cedo o serviço de saúde, né? A gente sabe que sempre foi assim, né? Sim, com todas as doenças, né? Para tudo. Tudo. Outubro rosa é sempre um sucesso, novembro azul é sempre um fracasso. Os homens né? são mais resistentes para procurar ajuda. Os homens são mais resistentes, ficam em casa, ficam esperando, né? E às vezes quando chegam no hospital, a gente tem que logo levar eles para a UTI. A gente nem consegue manter eles em enfermaria e tentar O que a gente acompanha nos noticiários é isso, que os homens, quanto mais demora para procurar ajuda, pior fica, né? Então... quanto mais acometimento pulmonar se tem, né? Mais hipóxia se sofre, né? Todos os órgãos sofrem com a falta de oxigênio, né? O cérebro, o coração, os rins. E se tu não tenta contornar isso antes, né? Quando chegar a hora, né? Quando o homem procura, em geral, ele já tem um acometimento maior dos outros órgãos. E aí tu começa a correr atrás do prejuízo, né? Se tu procura antes e já fica em uso de oxigênio, suporte médico mais cedo, né, esse dano não acontece, né, com a magnitude que a gente tem visto. Né? Então, isso também é um dado importante. Então são isso que a gente percebe, né? Tem mais mulher trabalhando na linha de frente, mais mulher cuidando de pessoas com Covid. Né? São mulheres que vão para casa, que podem levar o vírus depois também. Para os seus filhos, para a sua família, né? E também, por outro lado, são mulheres que se cuidam um pouco mais, procuram mais cedo o serviço de saúde, né? E, portanto, não morrem tanto. A letalidade em Caxias para homens é de 2,23%. Significa, né, a cada 100, 2,2 morrem de Covid, enquanto as mulheres, a letalidade é de 1,68. Então, é bastante menor. Né? Sim. E tem alguma coisa... Tem um outro fator também que não está bem explicado, tá? Que é o fator protetor do estrogênio. Né? A gente percebe que mulheres... que é o hormônio que a mulher tem mais acentuado. Isso, que é o hormônio feminino, né? O feminino seria o estrogênio, o masculino seria a testosterona. O estrogênio participa da modulação imunológica. Né? A mulher ela fica mais resistente, né, na sua vida fértil, né? E à medida que o estrogênio cai, a gente vai vendo uma equiparação dessa letalidade. Né? Então, parece que o estrogênio é protetor. É claro, né, que a gente não vai se confiar nisso para baixar. É um dos estudos que está sendo realizado. É um dos estudos. É claro que a gente não vai, né, confiar na proteção do estrogênio e deixar de se cuidar, né? Mas a gente precisa... Isso é um dado que parece ser relevante e daí até algumas opções de tratamento podem surgir. Né, com a utilização desse hormônio, estrogênio. E com a inibição da testosterona, principalmente. A gente tem tentado, existem alguns estudos tentando isso, né? Eles ainda não são conclusivos, a gente ainda não tem esse resultado, mas parece que isso é protetor. Então, por enquanto, o que se sabe é que a mulher tem uma resposta imunológica melhor. Sim, sempre tivemos. Né? Tanto que as mulheres vivem mais do que os homens, né? Por outros motivos também, mas... Um deles é que se cuida mais também. O estrogênio ele é protetor contra a doença cardíaca, né? Contra algumas outras doenças metabólicas, né? E claro, isso se reflete na mortalidade do Covid por uma menor comorbidade que as mulheres apresentam ao longo da doença. Né? Vereadora Marisol, né? Também como jornalista, relações públicas, mas hoje eu queria te perguntar a tua experiência com o Covid, né? Ou a Covid, a gente não sabe, mas como foi a tua experiência? Tu passou por essa doença? Como que tu passou? Como que tu percebeu? Como que foi quando teve o diagnóstico? Que acho que isso é bem importante. Tem gente que, meu Deus, agora vou ser entubada, né? Deve passar um monte de coisa na cabeça. Como foi quando tu descobriu e como você passou? Bom, Cris, primeiro eu quero agradecer, é um prazer sempre estar aqui, né, participando do programa. Agradecer também a oportunidade de estar do lado da doutora Annelise, estar aprendendo tanto, né, sobre esse tema, que é o que a gente tem falado tanto desde o ano passado. Parece às vezes que é o único assunto que a gente tem, mas é importante que a gente discuta. E aí eu te respondo também como jornalista, porque informação para a gente é a base de absolutamente tudo e a gente vive um momento em que as informações são muitas, vêm de todos os lados e nem sempre são as mais corretas. E a gente ouve muitas bobagens e a gente se assusta
com determinadas situações, principalmente porque elas interferem na nossa vida e na nossa saúde de maneira geral, né? Então é importante a gente falar sobre essa questão da informação. Quando a gente estava falando também e ouvindo aqui a doutora Annelise, vendo esses dados que nós trouxemos aí no início, eu acho que também fica muito claro, né? A doutora Annelise começou explicando sobre isso, assim. Técnicos de enfermagem, auxiliares, enfermeiros, é um percentual muito alto de mulheres, né? Esses profissionais de linha de frente são muitas mulheres. Então, por isso, talvez seja a principal explicação mesmo, né? De tantas mulheres estarem relacionadas aí à Covid. No meu caso, a gente já tinha, é importante contar para quem está nos assistindo até, né? Que a gente já tinha marcado esse programa antes, a gente teve que desmarcar porque foi justamente no dia em que eu fiz o teste. Era um programa sobre isso e... Eu fiz o teste e positivei para a Covid. Exatamente. E acho que quem passou por isso tem essa sensação do medo mesmo, né? De como essa doença vai chegar até nós. Porque a gente conhece muitas pessoas que passaram por ela. Jovens. Né? E passaram por ela e passaram, né, Cris? E em outras situações que não conseguiram passar por ela, que perderam a vida, né? Pessoas próximas, amigas, jovens, ou não, mas enfim. E aí a gente fica com muito receio, assim, todos os dias. Desde o dia do diagnóstico até que tu saia do isolamento. Porque todas as pessoas nos dizem, mas o pior é o dia seguinte, o pior é o quinto dia, pior o sétimo, dia, pior o décimo, enfim. Então a gente tem sempre uma questão psicológica, e eu tenho dito isso muito para as pessoas, né? Eu acho que a Covid, né, doutora, tem uma relação saúde física, mas ela é muito saúde mental, assim, né? Muito a nossa preocupação, a questão psicológica mesmo de o que vem amanhã. Como vai ser amanhã? Eu, felizmente, divido isso com todo mundo, né? Foi tranquilo, relativamente tranquilo. Foram sintomas muito parecidos com o de uma gripe mesmo, mas muito forte, assim. Então, tive um pouco de cansaço, não tive febre, saturação sempre 98, 99, então bem tranquilo. Mas tive muita dor de garganta, né? Muita congestão, perdi o olfato, mas só por uns dias, né? Depois voltou. Hoje eu sinto algumas sequelas assim de cansaço mesmo, né? De subir a escada e 2, 3 andares e ficar sem fôlego. Então essas coisas eu percebo, mas ela foi relativamente leve. E eu sei que uma curiosidade que a gente estava aqui conversando antes é de onde vem, né? Que nem sempre a gente consegue identificar de onde pegou. Sempre. Principalmente as mulheres, né? Como disse a doutora Annelise, porque a gente está no local de trabalho, mas daí tu está em casa, aí tu está em todos os pontos, né? Mas eu peguei do meu afilhado, que é um bebê de... Agora um pouquinho mais, mas era um bebê de 11 meses, então, né? E que para o bebê foi uma febre que ele apresentou, e a gente, obviamente, não vai ter nenhuma relação, ainda mais com o bebê, a Cris sabe disso, né? Um bebê com febre, tu faz o quê? Aí sim que tu fica com ele o tempo inteiro, né? Não tem como afastar, ele felizmente, né? Passou muito tranquilo, né? Nem teve mais outros sintomas além desse, mas aí depois ficou pra gente, assim, essas consequências. Ficou para a família, né? E eu acho que é isso que explica também. Como a doutora comentou no começo, mães, né? Essa questão do filho, por exemplo, vai te dar muito mais proximidade ainda, né? Ou se o marido tiver ruim, é obviamente que tu vai fazer o possível para cuidar. Se o teu pai, se a tua mãe. Então, essa figura da mulher em relação à Covid, ela é muito presente. A mulher é naturalmente cuidadora, né? E isso que a gente percebe no Covid também. A Covid é uma doença imprevisível, né? Assim como a gente viu idosos longevos, né, com 80, 90 anos, se recuperando e saindo bem, a gente já teve a tristeza de ver mulheres de 22 anos morrerem sem comorbidade alguma do Covid, né? Nenhuma comorbidade relacionada. E sem explicação, né? E sem explicação. Se era uma variante diferente, se era... Não tem. Ela atinge de formas muito diferentes, né? E isso é um pouco assustador nesse sentido, né? E por isso que nós, médicos, fazemos um apelo para as pessoas, né? Mesmo que sejam sintomas leves, né? Mesmo que seja aquela dor de garganta que a gente sempre tem no início do inverno, né? Aquela rinite que a gente sempre tem no início do inverno, procure o serviço de saúde, fique afastado, né? Fique isolado, porque é isso que eu falei, ela é imprevisível. Para mim pode ser uma dor de garganta, para o meu vizinho de prédio pode ser um tubo na garganta e uma internação em UTI, né? Ou um óbito. E acho que ninguém quer ter essa responsabilidade, né? De ter passado por uma pessoa. Por outro lado, as pessoas não têm a dimensão disso, a gente percebe, né? Mas eu sempre fiz assim. Né? Às vezes eu vejo, ano passado foi muito difícil porque a gente tinha que afastar os funcionários da saúde, né? Que foi a área que eu cuidei mais, eu consigo falar mais disso. Mas eu sempre vim trabalhar gripadinha, né? Assim, mas agora não pode,
porque agora isso pode significar uma doença muito grave para um terceiro, né? E essa nossa preocupação, eu acho também, com a questão do trabalho, é muito difícil, porque é estrutural, né? Sim. A gente dizer, não, mas alguém próximo de mim pegou, mas eu vou ter que me ausentar, mas eu não sinto nada, será que eu também tenho que ficar distante? Exatamente. Essa relação que a gente tem com o trabalho de estar prejudicando o outro, ou de não estar cumprindo o seu papel social por não estar trabalhando, quando na verdade a gente vai pensar assim, mas e se eu for? Todas essas pessoas que estão comigo, né? Essa possibilidade da transmissão. Mas é muito difícil a gente mudar essa Ao visão. longo desse ano eu vi várias coisas, assim, vi uma colega de trabalho que era contatante domiciliar de uma paciente com Covid que ligou chorando para mim, mas eu não quero me afastar, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas não interessa, vai ficar. E se eu te pegar na rua? E o outro lado também a gente viu, né? Muita gente que inventou sintoma para ficar em casa. Não. Então, Tem. tem Sempre também, tem. sempre tem, né? Então a gente tem que, a gente faz um apelo, assim, eu sempre aproveito o meio de comunicação para pedir, todas as unidades básicas de saúde de Caxias têm o teste rápido de antígeno para Covid disponível. Toda pessoa, né? Isso foi um grande esforço da Secretaria de Saúde para conseguir. Né? Não existe uma política nacional de testagem, então as políticas são sempre regionais. Em Caxias, todo caxiense sintomático gripal vai procurar a UBS, vai fazer o teste rápido, tem a consulta assegurada, talvez não naquele exato momento, mas na sequência ela terá a consulta O teste marcada. fica pronto em quanto tempo? O teste fica pronto em torno de 20 minutos. Nossa, muito rápido. O teste rápido. O teste rápido, que é o teste de antígeno, que é aquele do cotonete nasal. Que é para perceber se está com... Que é para saber se está com Covid ou não. Isso. Esse teste tem uma limitação, né? Quando ele vem positivo, ele confirma o diagnóstico, mas quando ele vem negativo, ele precisa ser confirmado com um teste de PCR, né? Então quem por exemplo, tem síndrome gripal, faz o teste e tem ele negativo, vai ter o PCR marcado, geralmente na UPA, né? E tem que ficar isolado até o resultado desse teste, né? Se ele se confirmar positivo, a gente, então, confirma a doença. Se ele resultar negativo, então ele pode voltar para suas atividades normais. Mas a gente pede isso por quê? Porque a gente quer diminuir a circulação do vírus na cidade. Na população, né? E quando a gente viu lá em fevereiro muita gente grave no hospital, a gente também percebeu que tinha muita gente com sintoma leve circulando. E foi nessa tentativa que esse teste foi implementado. É bem legal isso de falar, porque as pessoas têm que cuidar com o vírus ativo, né? Que é agora, né? O principal combate. E nós vamos falar um pouquinho da vacinação, né? Que é o que está acontecendo, que está em alta no momento, mas no próximo bloco, que esse já encerramos o tempo. Você que está em casa, não saia daí, nós voltamos em 1 minutinho. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. De volta com o programa Entre Elas, que estamos recebendo a médica infectologista Annelise Kirsch, a vereadora Marisol. Conversávamos no primeiro bloco sobre o coronavírus, como a Marisol passou por ele, até a Annelise estava nos contando agora que não passou, né, Annelise? Então, ela estava nos falando que as medidas de contenção funcionam, né? Então, acho que é importante as pessoas continuarem se prevenindo. Nós estamos aí com a vacinação, ela está andando bastante, mas mesmo assim as pessoas não podem se descuidar, né, meninas? Acho que podemos falar um pouquinho sobre isso. E até sobre as informações que saíram, né, Marisol, sobre a vacina. Logo quando começou a vacinação, as pessoas diziam, não vou fazer essa vacina, porque vou virar jacaré, essas coisas que falavam. Quanto que a informação é importante para as pessoas se darem conta do papel delas de cidadãs, né? Porque elas, além de elas estarem podendo conservarem a vida delas, elas também estão conservando a vida ao redor das pessoas, né, que estão com elas. Então, quanto que é importante a vacina, né? Ela salva vidas. Eu acho que é importante isso. Que, além de tudo, as pessoas terem um pouco de preconceito quando a vacina foi trazida, que eu acho que é um pouco da informação errada que nós temos, que chega até nós. E quanto que ainda a vacinação, que as pessoas fazem a primeira dose, mas não voltam para a segunda dose, que é importante,
para uma vacina efetiva, né? Uma proteção efetiva. Então, como que a gente pode conscientizar cada vez mais essa população para elas se vacinarem sim e para elas fazerem a segunda dose também, não deixarem de se descuidar? E como que a gente pode fazer com que essas pessoas façam isso e se cerquem de informações que são verdadeiras? Eu acho, Cris, que é uma coisa muito de perceber o papel de cada um, né? Porque a gente fala, quando a informação ela está assim, tão ao alcance de todos, em todos os lugares, ela virá com muitos equívocos, com muitos erros. A gente vê absurdos, né? Assim, a gente recebe vídeos às vezes que tu fica pensando, não é possível que alguém acredite nisso, né? Então, assim, a gente deveria nesse momento estar absolutamente reconhecendo a ciência por em tempo recorde ter conseguido encontrar soluções e a gente duvida delas, assim, né? Então, às vezes até a pessoa diz, não, eu não vou porque eu não acredito, porque não tem eficácia. Eu, às vezes, até brinco, mas não vai te fazer mal. Faça de qualquer forma, porque vai me fazer bem. Eu acho que é uma mudança para as pessoas. Assim, a gente tem uma visão, Cris, doutora Annelise, eu acho assim, muito individualista. Essa questão dos homens, por exemplo, demorarem, às vezes, para procurar um serviço de saúde, um atendimento, tem muito a ver com, bom, é a minha vida. Se eu quiser, eu vou. Se eu não quiser, eu não vou. Mas numa pandemia isso não existe. Porque se eu não quiser, eu não estou me prejudicando. E quando a gente fala sobre vacinação e todas essas bobagens que surgiram nos últimos anos de não vacinar, e a gente viu doenças voltarem, né, doutora, assim, erradicadas já aos poucos irem voltando, é por isso, é por uma falta de preocupação com o coletivo. Então, quando a gente está falando de uma pandemia, quando eu não me cuido, quando eu não me vacino, quando eu não uso máscara, eu não estou me prejudicando. Eu estou prejudicando a todos. Então, não pode ser uma consciência individual e sim uma consciência coletiva. Eu falo para as pessoas, receber um vídeo, eu recebo muitos no WhatsApp, às vezes alguém manda, eu respondo. Gente, dá uma olhadinha de verdade. Quantas a gente viu? Ah, olha ali, a enfermeira trocou a dose, não era essa, ela fez outra coisa, ela guardou para alguém. Olha direitinho, pensa o objetivo disso, o que está acontecendo, tenta entender o quanto isso significa para todas as pessoas, né? Eu acho que por isso, quando a gente fala das mulheres serem mais cuidadosas, é que sempre, como disse a doutora Annelise há pouco, a mulher tem esse espírito cuidador. Então, a gente nunca, né, as mulheres, mães ou não, como é o meu caso, que ainda não sou mãe, mas as mulheres, mães ou não, elas têm essa preocupação de não fazer só por si, né, de fazer para o filho, para o pai, para o amigo, de estar preocupada com as pessoas ao redor. Então, acho que a gente já tem um pouco mais essa questão. Mas é não acreditar nunca de primeira em uma bobagem. A gente está enfrentando uma situação que é dificílima e que ela só vai sair quando todo mundo tiver essa consciência, essa empatia, essa responsabilidade, esse comprometimento com os outros, né? Todo mundo se assustou muito quando a gente soube do Covid, que isso ia virar uma pandemia, né, e dos primeiros casos. E é natural que a gente, então, se recolha, né, e imagine coisas, né? Quando a gente não tem certeza, as emoções ficam confusas. Só que isso não parou ao longo da pandemia. A gente viu que as pessoas continuaram imaginando coisas e tendo isso como verdades, né? O que eu sempre comento é que quando as coisas são confusas, a gente tem que se centrar na lógica, né? Se recolhe e se centra na lógica para saber o que fazer, observa, né, para programar os próximos passos. A gente viu que isso foi difícil no início, a gente ainda vê, né, que as pessoas negam a situação, tem muitos que ainda saem dizendo que é só uma gripe, né, mas como eu disse, é uma gripe, mas que fechou os hospitais, fechou um monte de empresa, né? E não reabriu, né? Não reabriu. E não reabriu. Né? Apesar de todos os esforços, né, de abrir leito, de tudo mais, muitas pessoas morreram. Nós perdemos 2 pontos na expectativa de vida, 2 anos na expectativa de vida média do brasileiro desde o ano passado. Isso é altamente relevante. Nossa, né? Isso é muito relevante. Né? Que em 1 ano e meio de pandemia, a gente perdeu 2 anos de expectativa de vida. Né? Então, voltando à lógica, né? Vacinas sempre salvaram a vida. Por que eu não tenho, tu não tem medo de que os nossos filhos tenham paralisia infantil? Porque nós vacinamos todo mundo na minha geração é vacinado, todo mundo na geração de todo mundo é vacinado. O meu filho tomou a vacina disso e é um medo que eu não tenho. Né? A tia do meu marido tem sequelas de paralisia infantil. Né? Por que a gente não tem medo de varíola? Né? Por que o sarampo no Brasil é erradicado? Né?
porque as vacinas fizeram o seu papel. E a gente só vai sair da pandemia quando a gente conseguir vacinar uma parte relevante da população acima de 70%. Atualmente, a vacina só pode ser feita acima de 18 anos. Então, se a gente pegar a nossa população geral, excluir quem tem 18 anos, dá 70%. Nós temos que vacinar todo mundo maior do que 18 anos para conseguir chegar num grau de proteção, não para que ninguém morra de Covid, mas para que a gente não colapse o sistema de saúde. Né? O Covid vai fazer parte da nossa vida. Ele vai existir. Assim como o H1N1 ainda faz. Né? Pessoas ainda morrem de H1N1, vão morrer de Covid no futuro, né? E aí a gente vai precisar se cuidar, né? Da mesma forma, às vezes eu ouço muito assim, eu me vacinei e peguei Covid. A vacina previne contra as formas graves da doença, todas elas, né? Da tuberculose, assim, né? A gente só consegue a erradicação depois de muitas gerações vacinadas. Então, quem vacinou provavelmente pode ainda pegar Covid se não mantiver as medidas de contenção. Daí a importância do uso de máscara, de álcool gel, né, de manter distanciamento social, de isolar as pessoas que ainda estão doentes. Mas provavelmente ela não vai precisar de internação e não vai morrer de Covid. E é isso que a gente quer, né, que a gente consiga não colapsar o sistema de saúde como a gente fez no início do ano. A gente tem uma cobertura vacinal maior entre os idosos agora, então a gente pode dizer que já diminuiu o número de pacientes idosos no sistema de saúde? A gente, na última semana epidemiológica, comparado à segunda semana epidemiológica deste ano, que é ali a segunda semana de janeiro, mais ou menos, nós já tivemos 100% da queda do número de óbitos de pessoas com mais de 79 anos. Isso é muito relevante. Por outro lado, tivemos um aumento de 400% dos óbitos de pessoas entre 30 e 50 anos, se não me engano. O que também é relevante. A gente tem que continuar se cuidando e fazer um grande esforço para conseguir vacinar essa população de novo. Nós estivemos nos hospitais, Cris, até para dividir ontem, visitando alguns hospitais, e o que a gente mais ouve é essa questão, né? Nós temos pacientes de 20 a 50. Eles nos disseram ontem, assim, é isso, 20 e poucos a 50 anos. Tem uma mudança muito grande, né, nessa realidade. Agora, o que é importante é que a gente, tudo vem para ensinar, e eu acho que a pandemia veio para nos ensinar muitas questões. E a gente não está conseguindo entender e aprender o que está acontecendo. Ela vem em ondas, né, doutora, como a gente está vendo, olha, e de repente a gente diz, não, agora está tranquilo, acalmou, a gente não precisa mais levar tão a sério, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo. E ela volta com toda a força. E a gente diz, não, mas agora ficou complicado, mas daqui a pouco passou, a gente já pode fazer tudo de novo, de qualquer jeito. E ela volta. Quantas vezes isso aconteceu? Então, é um apelo que a gente faz. E eu faço particularmente aqui, impedir que as pessoas não se deixem levar também por isso. Porque tem uma onda agora dizendo, se você já se vacinou, se você já pegou Covid, não use máscara. Vamos levar a sério essas questões, né? Porque a gente está vendo que as coisas estão indo e voltando. É agradável o uso da máscara? Não é. Incomoda um pouco, a gente tem dificuldade de respirar. Cada vez mais a gente está acostumado, né? Sim, da espinha. Eu brinco que às vezes eu chego em casa, estou lá, já estou lavando louça, fazendo alguma coisa, quando eu me estou... estou de máscara ainda, né? Que a gente já se habituou a ela, mas poderia ser muito pior do que isso. Então, acho que a gente também tem que ter um pouco de atenção a essas questões. Então, não se deixa levar por isso, porque acalmou um pouco, diminuiu, mudou, quem sabe, a faixa etária, como a gente está discutindo, que isso é dado, né? Mas ela está aí e ela vai continuar. E fazer com que ela possa, aos poucos, assim, acalmar, verdadeiramente depende também muito da gente. Não só, mas depende muito desse nosso papel, de não acreditar nessas questões. Eu peguei Covid, passei por ela, não mudou nada para mim. Eu sei que eu ainda posso pegar, então tem estudos que dizem, de repente, nos primeiros não sei quanto tempo, meses, dias, né? A gente não pegaria de novo. Eu não acredito nisso. A minha crença é no cuidado 100%. Então, você também não acredite nisso. E até queria falar um pouquinho já na questão das mulheres, que as mulheres gestantes, elas também foram vacinadas, mas onde apareceu um dado no início do programa que quantas mulheres gestantes não morreram, né? Ou, enfim, porque estar grávida diminui um pouco a imunidade da mulher, né? Então, bastante. Que a criança suga um pouquinho, né?
Então, acho que é bem importante as mulheres que estão grávidas. Até teve uma vacina que foi parada a vacinação das gestantes por um tempo. Acho que agora voltou, tá? Logo em seguida. Logo em seguida já voltou, né? Então, até a questão das mulheres puérperas, a questão das mulheres que amamentam. Porque a gente vê, se uma mulher pode ter, não tem comprovação da transmissão vertical, quando a mulher transmite para o bebê. A vacinação, quando a mulher está amamentando, ela pode proteger o filho, que se fala, mas a gente não sei o que tem de estudo sobre isso. Então, existem alguns estudos que mostram que bebês nasceram com a imunidade das mães que já tinham sido vacinadas durante a gestação, no final delas, e outros bebês que ficaram imunes pelo leite materno, né? Isso é maravilhoso. De qualquer forma, o leite materno, ele é um protetor para o Covid. Né? Então, as mães que podem amamentar, que gostariam disso, né, saibam que estão protegendo seus bebês quando amamentam. Ah, que bom. E as puérperas também, porque elas passam pela vacinação, porque elas estão num período ainda bem exigente, muito frágil, né? Quem já passou por uma gestação sabe que não é puerpéria, é powerpéria, né? É tudo misturado e a gente tem que dar conta de tudo. Então, sim, né? É um período que a gente está muito mais frágil, que não está dormindo direito, que também influencia na imunidade, né? Não come direito. E claro, aqui em Caxias, acima, até 45 dias, a gente está vacinando as gestantes e esperamos poder ampliar um pouco essa margem logo em breve. Eu sei que tem algum movimento para isso também, né? Sim. E a gente nota quanto que o emocional da mulher também foi afetado durante essa pandemia, né? Por isso que a gente até nota que as mulheres, apesar de, às vezes, de não morrerem de coronavírus, acabam tendo alguma outra doença. Um estresse, um esgotamento, né? É toda uma questão, porque não é só a questão da saúde física, como a gente falou, a questão da saúde mental, e a gente sabe que mulheres acabam abandonando, quanto, né? Qual o percentual é muito maior de mulheres que abandonou o seu trabalho para poder ficar em casa, para poder ter esse cuidado, né? Então, tem tantas situações, tem a violência doméstica, infelizmente, também a gente fala sobre ela sempre aqui também no Entre Elas, né? O quanto as mulheres sofrem ter que passar esse tempo dentro de casa, muitas vezes com o seu agressor, em tantas situações do abandono do trabalho, da possibilidade de procurar trabalho, com escola fechada, ter que ficar com os filhos. Então, a importância de se discutir essa questão, em termos de políticas públicas mesmo, né? Para que as mulheres tenham essas possibilidades de conseguir se manter e manter os seus, né? Não é fácil, não é simples. Há essa movimentação, essa mobilização das lactantes, por exemplo, para a vacinação, de tantas questões que a gente tem que discutir em relação a mulheres e a Covid, porque é óbvio, né? A gente não precisa nem de dados, como a gente já falou aqui, alguns a gente trouxe, mas é visível. É algo muito claro de que as mulheres estão muito mais suscetíveis. E, felizmente, por todos os nossos cuidados diários, né, a gente tem menos possibilidade da letalidade. Mas envolve, imagina quando uma mulher em casa, a mãe, acaba pegando o Covid, como fica essa família de maneira geral, né? Então, é uma preocupação muito maior, sem dúvida nenhuma. Pois é, então, meninas, nós estamos encerrando o programa de hoje, falamos bastante coisas, né? Acho que conseguimos explanar um pouquinho até porque eu acredito que a informação é nosso maior aliado nessa pandemia. O Entre Elas também é um canal de informação, a gente sempre tenta voltar a informação da cidade, do nosso cotidiano para as mulheres. Quero agradecer muito a presença de vocês, a contribuição de vocês estarem aqui conosco. E agradecemos também a audiência do nosso público que está nos assistindo, seja em casa, seja através dos nossos canais do YouTube. E contamos com essa audiência para os próximos programas. Um abraço e até lá!